Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Deus abençoe a vida de todos. Os irmãos podem abrir a Bíblia no Salmos, capítulo 24. Salmos, capítulo 24. A página é a 629. Nós vamos ler 2 versos desse salmo. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler o verso 3 e o 4, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará em seu santo lugar? Aqui é uma pergunta que o Senhor faz: quem? Aí o verso 4 responde: aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou a sua alma à vaidade, nem jurou enganosamente. Eu vou compartilhar com vocês a única palavra que eu queria destacar desse verso 4 aqui é puro de coração, coração puro. Eu vou compartilhar com vocês porque esses últimos dias o Senhor tem me repreendido, porque existe muita maldade ainda no meu coração, as coisas que precisam ser tratadas na minha vida. E interessante que eu não sabia o título que eu dava, para essa ministração. Aí eu achei que diz assim: pecados de foro íntimo. Sabe o que é foro íntimo? Quando determinado assunto a respeito das nossas vidas, ela é julgada pela nossa própria consciência. E muitas vezes, desses pecados que a gente tem, a gente não externa, a gente não fala. Como se diz aquele ditado popular, É um pecado escondido, um pecado secreto. Só que interessante que o Salmo diz assim: quem vai morar no Santo Monte? Quem vai estar lá? Aquele que tem as mãos limpas, que tem o coração puro, e aí eu quero trazer para a nossa mente, porque o nosso coração a gente sabe também que é a nossa mente, que é o que está aqui. E a palavra de Deus diz que aquele que não tiver o coração puro não vai estar no monte do Senhor. E aquele que jurou enganosamente. Julgamentos da consciência acerca das coisas morais. É coisa que a gente sabe, que coisa que a gente tem consciência. Só que o único que é capaz de ler o nosso pensamento e saber o que está lá é Cristo. Eu não dou conta de ler o pensamento de nenhum de vocês. Vocês não dão conta de ler o meu. Mas o Senhor está vendo todas essas coisas. Pecados que não são manifestos em atos, palavras, e muitas vezes até a gente tenta enganar a gente mesmo. Eu vou citar alguns que o Senhor ministrou no meu coração, que diz assim: pensamentos ruins acerca de uma pessoa, julgamentos, quando a gente julga a pessoa na mente, e a gente julga. Quando a gente deseja uma mulher do que não é nossa, isso não tem um coração puro. Rancor, sentimento, amargura, inveja, ira. Todas essas coisas, etc, etc. E eu queria destacar na minha vida pensamentos ruins e raiva de outras pessoas. Eu tenho uma luta muito grande com isso. Principalmente se eu vejo injustiças, se eu vejo pessoas fazendo coisas que são contrárias aos princípios de Deus. Eu fico irado, eu fico nervoso. E o Senhor me repreendeu esses dias, porque Ele me fez lembrar um fato que aconteceu comigo há mais de 15 anos atrás, que eu vou compartilhar com vocês. E essas coisas, ela nasce aqui.
da nossa mente, aqui que ela nasce. E muitas vezes a gente negligencia, muitas vezes a gente deixa passar. É igual o pastor falou, muitas vezes a gente se conforma com as coisas que acontecem no mundo. E não é assim que Deus quer. Deus não quer que a gente se conforme com as coisas que estão acontecendo lá fora. E é isso que Deus espera de nós. Que a gente tenha um coração puro, uma mente pura. E muitas vezes a gente julga pecados externos, né? A gente vê as coisas, igual o pastor citou, muitas coisas lá fora que a gente vê acontecer. A gente acha que isso é uma abominação a Deus, e na verdade é muita. Só que o pior é o que está aqui, é esse que é o pior. Porque muitas vezes o que acontece lá fora é resultado do pecado, é resultado do pecado, da maldade. Acontece, mas o pior é o que está aqui dentro. É aqui que precisa ser tratado, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E a gente julgar lá fora, as coisas que acontecem a gente julga, só que a gente tem que aprender a julgar aqui, ó, na nossa mente. Amém? Nós temos que ter uma mente pura, santa, a cada dia mais. É igual Jesus confrontou os fariseus. Lembra quando os fariseus estavam lá no templo orando? Todo pomposo, todos limpinhos. Só que quando Jesus olhou para leu o pensamento, disse: vocês são todos filhos do diabo. Por dentro, vocês são tudo seco, caiado. E muitas vezes, a gente é assim. Imagina para mim, vocês que conhecem aqui, imagine eu com raiva. Vocês conseguem imaginar eu com raiva? Um externo raiva. Mas eu tenho raiva. Eu sinto raiva. Principalmente se eu vejo coisas, injustiças. Eu fico muito nervoso, eu fico com raiva. Eu queria que os irmãos abrissem agora em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. A página é a 1061. 1061. A partir do verso 21 nós vamos ler. Mateus 5, 21. Aqui, quando Jesus está falando para os fariseus, ele diz assim, a partir do 21: ouvistes o que foi dito pelos antigos? Não assassinarás. E aí Jesus diz: mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Aí ele continua: eu, porém, vos digo, quem quer que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, que significa desprezível, se a gente acha que alguma pessoa é desprezível, é o que Jesus diz: estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser é tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então aqui o Senhor está dizendo que matar uma pessoa lá fora e matar uma pessoa aqui dentro é a mesma coisa. E o sentido de matar aqui é no sentido espiritual. Quando a gente tem raiva do irmão, ou tem ódio, ou tem alguma coisa no coração contra aquela pessoa, se a gente tem inveja, tem ciúmes, tem alguma coisa. É a mesma coisa do Senhor. E aí o que tem acontecido comigo nesses últimos dias, eu tenho ficado muito nervoso. Eu fico muito nervoso com a questão do nosso governo, com tudo que está acontecendo, porque os valores, os princípios de Deus têm sido mudados. Eu fico muito nervoso com isso.
E o Senhor me repreendeu, porque há mais de 15 anos atrás, eu nem conhecia, eu trabalhava na empresa, a qual vocês sabem que eu trabalhava, e naquele lugar é um lugar muito difícil de trabalhar, é um serviço muito árduo, muito difícil, e lá dentro aconteceu muita injustiça, lá dentro, injustiça, o funcionário muitas vezes não era reconhecido, as pessoas que estavam no cargo acima às vezes aproveitavam, às vezes exploravam, às vezes apontavam o dedo na cara e ameaçavam, e essas coisas aconteciam todo dia. E isso, aquilo, vai gerando no nosso coração uma raiva, um ressentimento que faz com que a gente fique com raiva das pessoas. Isso aconteceu comigo, ao ponto de eu sair de casa, como é que eu posso dizer? Determinado a tirar a vida de uma pessoa lá dentro, de um gerente. Aquele dia eu saí determinado. Como eu trabalhava com faca, lá todo mundo trabalha com faca, eu botei minha faca e falei, hoje é o dia. Eu só não fiz isso porque o Espírito do Senhor me tomou. Porque se não fosse por Espírito de Cristo eu tinha feito isso. Eu tinha feito uma tragédia. Vocês não imaginem o que eu tinha pensado fazer. Eu não vou falar aqui, mas vocês não têm ideia. E quando isso acontece, eu vou ficando. E o Senhor falou que não quer envolvido nessas coisas. Não cabe a mim, não cabe a gente julgar. Não cabe a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E a gente ter raiva aqui, nós que somos irmãos, que não temos que ter, então com aqueles que estão lá fora é a mesma coisa para Deus. Porque cada um vai dar conta de si para Deus. Cada um vai dar conta. O que cabe a nós é estar com a nossa mente pura, com a nossa mente sã. Porque é o que o Salmo diz: quem estará lá no monte, quem que vai estar lá no monte santo? Os que têm a mão limpa, os que têm o coração puro, a mão são as obras, e aquele que não jura, jura enganosamente? Isso, né? Isso. Vamos ler aí o comentário aí no Mateus capítulo 5. Na coluna do meio nós vamos ler. Aí onde está, ó, Mateus 5, 21, 22, 27 e 28. Características do caráter dos livros do céu. Diz assim: a lei de Deus alcança os sentimentos e os motivos, bem como os atos externos. Revela os segredos do coração, lançando luz sobre as coisas antes enterradas na escuridão. Deus conhece todo pensamento, todo propósito, todo plano, todo motivo. Os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidade. Deus trará obra a julgamento com toda coisa secreta. Pela sua lei, mede o caráter de todo homem. À medida que o artista transfere para a tela dos traços do rosto, os traços de cada caráter são transferidos para os livros do céu. Deus tem uma fotografia perfeita do caráter de todo homem, e esta fotografia Ele compara à sua lei. Ele revela ao homem os defeitos que estragam sua vida e pede que ele se arrependa e se desvie do pecado. Então a gente já sabe, né, que os anjos de Deus relatam tudo que a gente faz. Tudo. Como nós acabamos de ler, Deus tem um espelho lá nosso, tem uma fotografia nossa lá. E aí ele faz a comparação. Jesus não menciona essa pureza cerimonial como uma das condições de entrar no seu reino, mas indica a necessidade de pureza de coração.
A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Está lá em Tiago 3,17. Na cidade de Deus não entrará coisa alguma que contamine. Está lá em Apocalipse 21, 27. Deus já expulsou o diabo de lá. Você acha que ele vai querer gente com o coração doente, com o coração mau lá dentro do céu? Jamais. Não vai entrar coisa contaminada lá em cima. Nunca mais vai entrar. Deus não vai permitir. Todos quantos houverem a ser seus moradores, hão de ser tornados aqui puros de coração. A pessoa que está aprendendo de Jesus manifestará crescente desagrado pelas maneiras descuidadosas, pela linguagem decente e pensamentos vulgares. Quando o Cristo habita no coração, haverá pureza e refinamento de ideias e maneiras. Mas as palavras de Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, têm um mais profundo sentido. Não somente puros no sentido que o mundo entende, a pureza, mas livres do que é sensual, puros de concupiscências, fiéis nos íntimos desígnios e motivos da alma, insetos de orgulho e de interesse egoísta, humildes, abnegados, semelhantes a uma criança. Está lá no maior discurso de Cristo. É isso que Deus espera de nós, que a gente tenha um coração puro. E para a gente ter um coração puro, a gente tem que estar cada dia mais perto de Cristo. Cada dia mais perto de Cristo. Cada dia mais buscar Cristo. Cada dia mais entender dele qual que é a vontade dele para as nossas vidas. É cada dia mais a gente se arrepender. Arrepender da maldade que há no nosso coração. Porque a palavra diz: quem vai estar no Monte Santo? Eu quero estar, amém? Eu queria que os irmãos, nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar a música que diz: quem estará no monte do Senhor? Aquele que é puro de coração, aquele que tem as mãos limpas e aquele que não jura enganosamente. Vamos ficar de pé.